tarde a todos e todas. Estão chegando mais estudantes. Estamos começando mais uma aula do curso online da UFV-JM de Mapeamento e Tecnologias Sociais para a Promoção da Saúde em Comunidades Tradicionais Quilombolas. E o Ederson chegou também. Estou começando a aula agora, avisando que estamos começando a aula, gravando a aula, né? Já avisando, relembrando a todo mundo que gravamos as aulas, depois damos uma pequena edição só para colocar a introdução, o nome dos professores, e, e depois disponibilizamos no YouTube e provavelmente vamos disponibilizar em outras plataformas. Então, eu queria já aproveitar que chegou, dar as boas-vindas ao professor Ederson, que é um grande amigo, um profissional que eu admiro pra caramba. Nós trabalhamos junto é, há, há alguns anos, não vou falar quanto para não delatar quanto tempo passa, né? Nós só trabalhamos junto fazendo pesquisa num projeto da Unicamp, né, que coordenou o professor Maurício, que foi né, um projeto muito marcante para as nossas vidas, como experiência profissional de pesquisa. E, enfim, eu prefiro que você continue na apresentação, senão eu vou ficar aqui muito emotiva e falando, de repente falo coisas que não são para falar, né? Boa tarde, que bom estar aqui. Tô vindo direto da escola, correndo, mas cheguei na hora certa, né? Agradeço o convite da minha amiga Ofélia. Para mim é muito, não só gratificante, é importante poder compartilhar com esses espaços de troca, poder falar um pouco sobre questões envolvendo a geografia, cartografia, escola, ensino. Como a Ofélia falou, a gente participou de um projeto que foi mesmo um divisor de águas, né? Nas nossas vidas profissionais e, por que não dizer, até pessoal. E desde então eu me alimento muito desses momentos de troca, né? Esses momentos participativos onde a gente possa dividir um pouco as nossas concepções de ensino, de mundo. E a cartografia faz parte também desse contexto, né? Onde a gente busca, nesse espaço de diálogo, ter uma outra visão da cartografia diferente daquela que nos foi dada na escola, mesmo na faculdade, né? Uma cartografia que pode servir, por que não, como uma linguagem de expressão das nossas questões subjetivas e principalmente das questões coletivas. Então, venho aqui para acrescentar nesse diálogo e, mais uma vez, né, dou aqui saudações a todos aqui presentes. Muito bom. Bom, para contextualizar um pouco a aula, acho que é importante lembrar que esse curso nasce de uma necessidade de aprofundar na teoria, na prática, no conhecimento de experiências dos atores que são protagonistas dessas experiências, e o projeto é de mapeamento de tecnologias sociais. Então, tem esses para a promoção da saúde, então, tem todos esses componentes. Da tecnologia social, a gente tem avançado bastante, teoricamente. Já tivemos aula com a professora Tarsila, que o Ederson também conhece, que deu 2 aulas. Temos conhecido experiências, né, do CAV, por exemplo, do Centro de Agricultura Alternativa e Científica, de tecnologias para convivência com o semiárido. Temos também, hoje, avisei acima da hora, mas teve algumas pessoas que conseguiram participar do momento de formação do Encontro de Saberes com o TC, que é de Campinas também, o Ederson
mora em Campinas e chamamos o TC da Casa de Cultura Tainã com a Laila para falar sobre essa questão de soberania tecnológica, dos territórios digitais, da apropriação da tecnologia, enfim, todas essas questões que eles têm trazido, né, e vêm trabalhando. Então tem essa mistura, né, de experiências, teorias, algumas vezes mais misturadas na aula, outras são pessoas diferentes que vão trazer essas questões. E para começar já a pensar, refletir e fazer cartografia, colocamos essa aula para começar, né? Para dar esse pontapé inicial para entender um pouco o que é cartografia. Na formação anterior, que foi uma formação mais interna, convidamos, né? Que vai ter essas aulas também. Já estou até convidando o Ederson, né? Você tinha comentado que vai ter o pessoal da cartografia, da nova cartografia social, duas pessoas que têm trabalhado com a cartografia no Rio São Francisco, e quando eles vieram trazer né, essas reflexões, provocações e práticas da nova cartografia social, nos deparamos que não tínhamos começado pelo princípio de o que é isso de cartografia? O que é mapear, cartografar? O que é um mapa, né? E outra, né? Para além de mapas, quais tipos de mapas e que tipo de mapas nós queremos fazer, né? Por isso a questão da a cartografia participativa, a cartografia temática, como ferramentas, mas antes de usar a ferramenta, precisamos nos entender a relação com ela, a relação que ela tem na história, na geopolítica, na economia, enfim, tanto a tecnologia como os mapas são elementos que a gente acha que conhece, existe um senso comum do que é, do para que serve, mas quando a gente começa a abrir a caixa preta do processo da história e do processo de produção, tanto das tecnologias como dos mapas, nos deparamos da complexidade e do poder, né, as relações de poder que envolve, né? Só para fazer essa pequena introdução. Bom, como o grupo hoje não é muito grande e o Ederson está aqui chegando, eu não sei se você seria antes de começar, né? Eu vou trabalhar uma parte e outra depois o Ederson, mas de repente já fazer uma apresentação rapidinha para o Ederson se situar com quem está aqui na sala de aula? Pode ser? Quem quer começar? Para mim seria ótimo. Porque nos ajuda para entender. Quando o grupo é muito grande, às vezes não é complicado, né? Mas quem que vai ser menos tímido, senão eu vou começar a chamar. Isso aí, Jéssica, ótimo, pode falar. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou estudante do curso de licenciatura em Educação do Campo, na área de Ciência da Natureza. Sou da comunidade rural de Monte Alegre, município de Veredinha. Jéssica, a gente te perdeu no meio do caminho, não deu para escutar bem. Você conseguiu escutar, Ed? No início sim, depois ficou cortando, né? É que Vou aqui tentar me agora... apresentar. Isso. A internet está com o tempo fechado para a chuva, deve ser por isso. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante do curso de licenciatura em Educação do Campo, estou no segundo período, na área de Ciência da Natureza. Eu sou da comunidade rural de Monte Alegre, município de Veredinha. Agora deu. E é voluntária aqui no projeto também. Jamerson. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jamerson.
sou estudante da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, também do curso da licenciatura em Educação do Campo. Atualmente estou no 6º período da área da ciência da natureza e estou participando do curso como bolsista. Luciana. Oi, boa tarde. Meu nome é Luciana, eu sou ecóloga, eu não faço parte da universidade, caí na disciplina assim meio de alegre. Estou participando de um projeto junto ao Instituto Mamirauá de tecnologias sociais. E como não é bem minha área era mais parte de laboratório e microbiologia, então eu estou acompanhando as aulas e aprendendo bastante com o grupo, que é bem gostoso, bem rico. E contribuindo, que aqui todo mundo aprende, mas também ensina, né, Luciana? Sai perguntando assim quando eu tô. E também é de Obrigada. Campinas, não é? Sou de Campinas. Tá Você vendo? era do Unicamp, né? Eu fiz mestrado lá na Unicamp. Prazer. Prazer. Que mais? Quer se apresentar por aí? Letícia, pode falar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Letícia, sou da comunidade rural de Morro Branco, município de Chapéu do Norte, Médio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais. Atualmente faço o curso de licenciatura em Educação do Campo na UFVJM. Estou no 8º período aí já, né, na reta final, da área das ciências da natureza. Muito bom, Letícia. O que mais quer falar por aqui? Edson. Olá, companheira. Olá, Ofélia. Xará Ederson. Alô, companheiro. Meu nome é Edson de Souza Santos. As pessoas me conhecem como Edson Quilombola. Sou da cidade de Carlos Chagas, Vale do Mucuri. Estou fazendo licenciatura em Educação do Campo na cidade de Diamantina, né, pela UFVJM. Estou no 6º período, na habilitação de Ciências da Natureza. Espero fazer um ótimo debate, uma ótima conversa aí, que seja bem proveitoso para a gente aí. Valeu, um abração. Obrigada, Edson. Tarsila. Ei, gente, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Tarsila, sou estudante de agronomia aqui da UFVJM, me formo agora nesse período. Faço várias coisas na universidade, sou dentro do Aranã, faço parte do NAC, ambos mexendo com agroecologia, estou aqui no projeto e também sou bolsista do projeto de mapeamento de estudantes com a professora Ana Flávia na comissão do Encontro de Saberes. Né, Tarsila? A gente hoje é intensiva, a gente se encontra em vários espaços. Hoje é o dia inteiro, Ofélia. Que mais? Laiane. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Laiane, eu estou no 2º período da LEC, licenciatura da Natureza do Campo, e eu moro em Senador Modestino Gonçalves, próxima de Diamantina. E o nome do nosso estudante mais jovem? Não é o mais Diogo. jovem, né? E o filho da Fernanda também é o Diogo. E aí, Diogo? Oi. Tudo bem? Isso é a parte boa do ensino remoto, né? Que as crianças participam também, fazem a gente rir. Que mais está por aí que pode se apresentar? Orlandina. Boa tarde, meu nome é Orlandina, sou de São Gonçalo do Rio das Pedras, estou cursando o 4º período da Ciência da Natureza, aí na UFVJM, e estou fazendo parte desse curso junto com a Ofélia para me aprimorar mais meus conhecimentos.
E também hoje também esteve de manhã. Isso. Ivane, você tinha levantado a mão, não tinha visto, desculpa, pode falar. Ivane, seu microfone está fechado, ou está com problema. Desculpa, que eu não percebi, estou aqui me falando. Meu nome é Ivane, moro na comunidade quilombola de Sossuí, município de Coluna, e estou no segundo período na área de ciência da natureza, na LEC também. Acho que já foi todo mundo, né? A Dailza e Vitória falta. Eu sou a Dailza, moro em Ouro Verde, no quilômetro Santa Cruz. Estou também na licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, no quarto período. Sou quilombola. Isso aí. Vitória. Boa tarde, meu nome é Vitória, estou no segundo período da LEC também, sou da comunidade Braúna, Senador Mourão. Muito bom, minha gente. Então, acho que, né, já deu para, né, ter uma ideia de quem está por aqui, nos conhecer um pouco mais, quebrar o gelo, né? Como vocês já sabem, eu sempre gosto de ser interrompida, que perguntem, que falem, e o Ederson é que nem eu, então fique à vontade, seja, né, levantando a mãozinha pelo chat, e vamos lá. Vou começar compartilhando assim, uma apresentação que traz algumas provocações. Dessa apresentação eu não vou bater lá a corrida, depois eu vou deixar para o Ederson continuar, tá bom? E também, Eder, quando você se sentir à vontade, fala. A gente trabalha muito bem no improviso, cabe dizer que foi tudo na correria, né? A gente tinha falado dessa possibilidade, só que eu achava que a aula era mais para frente, e hoje chamei o Eder, vamos dar essa aula? Vamos. Então, qualquer coisa, entendam que tem a ver com a arte do improviso, tanto para o bem como para o mal. É verdade, Ofélia. Que se uma outra pessoa me convida, eu acho que eu não aceitaria, mas como a gente sempre faz dessa forma, se a gente fosse combinar, isso aí muito não ia dar certo, então tá tudo bem. Não, isso tem a ver, gente, estou aqui brincando, mas tem a ver porque vamos trabalhar um tema que não sei muito próximo, que nós trabalhamos junto com ele, temos assim, muita bagagem, experiência, o Edson mais do que eu, mas temos muita bagagem, né? Muita caminhada, experiências, reflexões acumuladas que a gente não precisa preparar nesse sentido, porque já estamos, né? É uma coisa que faz parte de nós. É como quando a gente vai falar da nossa família, você não prepara, não precisa parar para pensar o que vai falar, vai falando. Então tem a ver com isso, tá? Bom, aqui estou procurando eu estou procurando aqui para compartilhar. É essa? Não. Entrou? Acho que não foi. A apresentação ainda não. Não, só um segundo, vou fazer de novo. É o cartografia escolar, né? Sim. Aqui, achei.
tanta aba aberta. Agora deu, né? Vou baixar aqui. Acho que, enfim, vamos lá. Tá conseguindo ver? Alguém fala por aí, se está conseguindo ver? Sim, mas Eu estou com uma será que você apresentação. não consegue ampliar, Ofélia? Não está conseguindo ver? Sim, mas se você conseguir ampliar, talvez seja melhor, né? Colocar em módulo de apresentação ou não? Eu coloquei modo apresentação, mas parece que não foi. Então, vou tentar de novo. Mas acho que Tá está bem. pequeno. Tá bem assim? Tá, não tem muito texto, então é tranquilo. Vou voltar aqui. Pronto, vou deixar mais pequenininho aqui, que aí dá uma aumentada. Bom, algumas provocações iniciais, né? A primeira imagem, essa imagem desse mapa daqui, e a pergunta é se ele está certo. Aí eu quero que vocês falem. O que vocês acham desse mapa? Está certo, errado? Não precisa levantar a mão, pode falar diretamente, porque eu não consigo fazer a gestão da aula, porque estou vendo a apresentação. Vocês acham que está certo? É normal? Tá bom, vou passar outro mapa. É uma das versões. Ah, pode falar. Quem que vai falar? Pode falar. Não. Fala de Emerson, eu só falei que era uma versão, mas pode falar, já me apaguei aqui. Não, eu ia falar que é como se fosse um mapa em globo da Terra, como o pessoal conhece, só que em vez de ser o globo, ele é esticado feito em um papel tipo 4x4. Ok. Mais alguém que comentar o que pensa desse mapa? Ele é um mapa que é igual que aqueles que a gente normalmente vê nos livros didáticos, Não. na TV. Ele é diferente, né? Eu também, assim, parece que é também encolhido, assim, né? E meio esticado, né? Dá diferente. Tá diferente. Eu vou voltar para ele e eu quero mostrar outras possibilidades, tá? Vou mostrar vários. E esse mapa daqui, tá certo? É dor de cabeça para baixo, né? Dependendo da perspectiva, sim. Está de cabeça para baixo. Aí, Jamerson, como é que depende da perspectiva? Porque se você for olhar do lado de fora do planeta, digamos que não existe lado para cima ou para baixo. Ok. Tá bom. Então, né? Mas é estranho. Não faz um nó na cabeça ver um mapa assim? Faz um nó. Vou passar para outra. E esse daqui? Perdão. E esse? Alguém já viu o mapa do mundo representado assim? Por que será? Olha, pensem bem. Se quando, né, como o Jameson estava falando, quando a gente está no espaço, né, quando a gente, né, a Terra não tem ponta-cabeça, que não tem, pode ser de qualquer ponto de vista, né? Porém, a gente sempre enxerga os mapas de uma certa maneira, né? Aí eu vou, né, vamos pensando junto. Vou passar outra.
Que a gente tem uma imagem satélite, né? Então, fala, agora sim está certo, isso é a realidade, ou não? É, né? Mas acredito que as cores não sejam tão definidas assim. Uhum. Que mais? Que mais quer comentar? Isso, a imagem satélite é a realidade? Eu creio que sim, mas as cores não são definidas assim. A cor parece um pouco exagerado, mas a forma, As formas estão real. bom. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa imagem? A Ivane está falando que está ruim, o som está falhando. Por aqui não. Vamos ver se melhora a sua conexão. Se não, qualquer coisa depois você assiste. Mas se você quiser, do que você entender e quiser participar escrevendo, pode escrever, tá bom? Bom, por que trazer essas imagens? Não, a primeira questão é, os mapas, eles são a realidade? Eles são o quê? Alguém Eu acho sabe? que não. Representação. Isso, são uma representação da realidade. E, como qualquer representação, Uma representação geográfica? a do imagem satélite nem chega. A gente acha que a gente fala imagem satélite e às vezes nós achamos que é uma fotografia, não é? Porque é muito parecido. Só que não chega a ser exatamente uma fotografia, né? Existe um processamento de dados, né, para gerar essa imagem. Por isso a gente fala imagem satélite, não chega a ser fotografia satélite, mas parece muito próximo, porque ser uma fotografia. Mesmo uma fotografia é uma representação que traz, né, tem um jeito de representar, de captar, né, seria uma captação, né, da realidade, mas depois a gente pode manipular a cor. Hoje em dia, com o Photoshop da vida, nada é real, né? Tudo mais representação, mais fantasia do que realidade, né? Esses modelos maravilhosos que aparecem nas revistas, né? Ederson, pode falar. Tá sem o som, seu microfone. Sim. Para completar aqui a imagem de satélite, ela é formada por sensores, né? E esses sensores são combinados de forma a definir as cores. Então, a opção de colocar de utilizar um sensor ou não utilizar outro, ou às vezes inverter a ordem desses sensores, onde cada um capta uma cor diferente, você já define então essa imagem a partir dos interesses que você necessita. Então, a imagem vai ficar mais verde ou menos verde, com cores diferentes, a partir da combinação desses sensores, né? Então, por isso que, destacando quem foi que falou, eu acho que é real, mas as cores talvez nem tanto. Então, tem relação com essa quase edição que se você faz com os sensores orbitais. Bacana, né? Que eles, né? Aí tem diferentes tipos de sensores de altura, de temperatura, tudo isso compõe uma quantidade de dados que gera esse tipo de imagem. Mesmo assim, vocês já tentaram passar uma coisa que está numa forma esférica para duas dimensões, para um plano, um desenho, uma forma? Imagina, vocês têm pode ser o globo terráqueo, mas tem um balão, desenha nele uma forma, se passar para o papel, é muito difícil, é muito complexo, porque são formas geométricas completamente diferentes. Uma esfera
de um retângulo. Tarsila, pode falar. Foi um acidente aqui, mas eu vou falar. É porque é o seguinte, me incomoda um pouco, é porque, como se fosse a projeção de Mercator, né? Existe essa distorção. No Equador, elas são mais aproximadas, aí vai chegando para os polos e vai distorcendo. Então, muitas vezes a África ela tem um tamanho muito menor do que ela realmente é, e aí a Europa é maior. E também tem muito isso do eurocentrismo, da discussão e tal. Então, assim, quando se planifica algo que é uma esfera, que é geóide, que é o nosso planeta, e a gente, mesmo que a projeção de Mercator seja um cilindro, a gente abre e planifica, ela tem uma distorção. Então, assim, todos os mapas deu para perceber essa distorção, mais acentuada ou menos acentuada, mas ela ainda está aí. Muito bom. Você pode continuar na aula, tá? Super bem explicado. É isso aí. Para passar da esfera para o plano, um plano um retângulo, no caso, a gente precisa fazer projeções. E qualquer tipo de projeção que a gente for fazer vai levar a uma certa distorção, de um jeito ou de outro. Como a Tarsila falou, essa imagem satélite, ela tem a ver com, está feita a partir da projeção do mercado. E essa primeira que eu mostrei, vou voltar para ela, essa daqui, essa já é uma projeção mais contemporânea, mais moderna, né? Nos anos 70, se não me engano, que é do Peters, se chama essa projeção. Esse tipo de projeção busca, digamos, o que a Tarsila questionou, né? Por que a África ou Sudamérica parecem tão pequenos, né? Será que é uma questão eurocêntrica? Não deixa de ser, né? Tem uma escolha, qualquer escolha que a gente faz tem por trás questões políticas, econômicas, interesses. Quem fez essa projeção, a de Peters, estava preocupado com que fosse representada a superfície, a quantidade de superfície, não tanto a forma. Então, na hora de projetar, não importa o que pareça aqui, né? Se você vê o continente africano numa esfera, num globo terráqueo, vai ver ele mais redondinho, aqui parece que está esticado. Porém, nessa projeção, a quantidade de superfície que tem África é equivalente à que tem, proporcionalmente, claro, né? Então, é uma projeção que preserva a superfície, a quantidade de superfície. E isso nos provoca, né, como a Tarsila estava falando. Numa outra projeção, parece que a África é muito pequena, e não é. A gente, nessa outra projeção, dá para entender que em superfície, a África é um continente que ocupa muito mais superfície que Norte-América, né? Ou, enfim, comparativamente, a gente consegue enxergar outras coisas. Ou seja, temos possibilidades de escolhas. E se nós temos possibilidades de escolher qual projeção, aquilo que nós estamos lendo passou também por algumas escolhas. Eu vou passar outra imagem. Ofélia, Pode falar. mas já pode ir passando a outra imagem, só para destacar o que a Luciana falou, né? Eu gostei da resposta dela, quando você perguntou se o mapa estava certo, ela não disse sim nem não, mas ela falou que era uma versão. Então, é a realidade? É a realidade, mas é uma versão dela apenas. E essa versão tem relação com uma questão matemática até, que é a projeção, e que, por sua vez, também tem relações com outras questões e outros interesses, como a própria Tarsila falou, né, dessa questão envolvendo o continente africano, a Europa, e a própria visão de mundo que a gente acaba tendo, né, e as nossas estranhezas dessas projeções, dessas versões de mundo que nos traz a possibilidade de ver o mundo de outras formas, né? E falando de estranhezas, né?
trazemos aqui essa imagem da Mafalda, colocando o globo terráqueo, né, de ponta cabeça, como a gente, né, essa sensação que dá. E o que é a Mafalda, né? A Mafalda é uma personagem, todo mundo conhece aqui a Mafalda? Mafalda é uma personagem que ela, né, ela traz um olhar sobre um mundo muito politizado, uma criança com um olhar crítico, questionador, provocador. Então, o que ela quer dizer com isso? Com essa globo terráqueo colocado assim? Laiane, quer falar? Acho que está relacionado com a perspectiva de cada pessoa em ver o mundo, né? Não importa se está de cabeça para baixo ou de bicho para baixo, não importa. Cada um vai ter uma perspectiva diferente. Muito bem. Que mais? Que mais quer falar alguma coisa sobre isso? Ela está tentando ver através de outro ponto de vista. Isso, ela está tentando enxergar, né, essa representação da realidade, né, de outra maneira. E o que está aparecendo, né, que ela está olhando feliz, em primeiro plano, o que aparece mais, né, que está encostado com a parede, o que nós conseguimos ver, que está no centro da imagem, que é? A Argentina, que a Mafalda é argentina. Que é o ponto de vista dela, né, de onde ela veio. Isso aí. É Argentina, é América do Sul, é questão de, não, a gente não está no, né, na fala, nos olhares da Mafalda, sempre tem essa questão de Argentina, Sudamérica é importante, não é o fim do mundo, não somos subdesenvolvidos, a gente tem coisas para dizer, para trazer, né, traz um olhar descolonizador, né? A partir do lugar dela, claro, né? Mas é esse questionamento da descolonização. Porque, né? Passando para o seguinte, depois eu vou passar para você, Ederson, que você consegue falar muito melhor dessa parte daqui, né? Que são, né? De onde vêm os mapas, né? A origem dos mapas. E eu trago esse mapa aqui da Europa, né, da época, não tem o dado da idade, mas, enfim, da época da colonização, né, que já aparece África. Então, eu gostaria que o Edson falasse um pouco mais dessa parte da história dos mapas, que acho que isso que nos vai ajudar a entender melhor o que é esse, né, que são os mapas, né, que não deixa de ser uma tecnologia, né, que a gente vem discutindo sobre as tecnologias, os mapas são tecnologias, um artefato, busca representar a realidade, mas não deixa de ser um artefato humano que é criado e que tem um contexto, uma origem, uma história. Você quer colocar alguma apresentação, Eder? O microfone está desligado. Pode ser, eu vou colocar. Vou tirar a minha. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá? Dá para ver. Assim, no computador dá para ver bem. Tá. Então, isso sobre essa busca, né, essa necessidade da Mafalda de descolonizar, né, passa por uma desconstrução do olhar para o mundo, né? Olhar que é resultante das próprias formas de representação, pelos mapas que chegam aqui e acabam cristalizando, impondo uma visão de mundo que
precisa ser desconstruída. E acho que uma das formas da gente pensar nessa desconstrução passa pela própria história da cartografia, e pensar o mapa a partir de contextos específicos que eles são produzidos, né? Ou seja, de tempos específicos, de locais específicos e dos interesses que nortearam a sua produção. Por que que a gente bate bastante nessa questão? Porque o mapa, por ele estar embasado numa questão mais técnica da precisão de representar o mundo a partir até de um olhar matemático, né? Ou seja, aquelas projeções se utilizou contas complexas, né? É uma matemática que fundamenta o próprio mapa e que o torna inquestionável. Então, o mapa não mente, né? Na nossa concepção, porque ele representa a realidade. Pois bem, aí a história vai mostrar que não é bem assim. Obviamente não vou contar aqui a história da cartografia, talvez nem tenha, né, condição para isso, mas é trazer alguns exemplos de mapas que demonstram os interesses em que eles foram produzidos. Aqui a gente tem, nessa primeira imagem aqui, ó, uma peça de argila de um mapa chamado Mapa de Gassur, a antiga cidade ali da Mesopotâmia, e que é considerado o mapa mais antigo já encontrado. Tem reproduções, a gente consegue fácil na internet, depois eu posso até pegar, de mapas mesmo que expressam o que esse pedaço de argila está representando, né? Você tem a representação de um vale, né? Aqui ao meio, montanhas, rodeado aqui de montanhas, com símbolos representando os pontos cardeais, demonstrando que a necessidade de representação do mundo, ela não é de hoje, ela talvez acompanha a própria evolução do ser humano. E que essa representação de um mundo visto de cima, diferente do que é habitual, né? A gente vê o mundo horizontalmente, então ver o mundo lá de cima traz, obviamente, alguns ganhos, né? Ou seja, você consegue ter uma dimensão espacial, então as próprias pinturas rupestres, algumas, demonstram essa necessidade das sociedades de observar e representar o mundo de cima para baixo. Aqui num outro exemplo, eu estou aqui falando, mas vocês podem me interromper, participar, assim como a Ofélia já havia destacado. Você também, tá, Off? Claro. Esse segundo mapa aqui, ó, vocês já viram algo do tipo, sim? Ou chamaria isso aqui de mapa? Eu nunca tinha visto. Então, esses mapas aqui, eles são chamados de mapas teós. E, apesar da nossa estranheza, esses mapas eles predominaram como representação de mundo durante toda a Idade Média. Então, na Europa, nos livros, né, em publicações e mapas, o que predominava era essa visão de mundo, que era basicamente sustentado pela igreja, por uma visão metafísica, né, do mundo. Então você tem dois rios aqui e o mar Mediterrâneo dividindo os três continentes, a Ásia, a África e a Europa. Esses três continentes eram heranças dos
3 filhos de Noé, e o círculo, então, representava o T, tá? Os 2 rios e o mar Mediterrâneo. E o círculo era o oceano que circundava todo o mundo conhecido. O T tem uma relação forte com o cristianismo, né? É uma cruz, e o O também simbolizava a forma divina perfeita. Então, perceba vocês, se algum navegador fosse utilizar esse mapa para chegar em algum lugar, ele simplesmente não ia chegar em lugar algum, né? E se chegasse, não ia voltar, porque o mapa em si ele não tinha essa preocupação com a precisão, com a representação de localidades, e sim ele estava mais associado a mostrar o mundo a partir de uma visão religiosa. E hoje a gente pode achar estranho, mas como eu já falei, né, eram mapas que predominaram durante aí, pelo menos 300, 400 anos aí, na história da humanidade. Um outro mapa aqui, ó, tá um pouco pequeno, mas consigo aumentar aqui. Opa. Assim dá para ver melhor. Mostra também o da T para entender melhor, Ah, sim. que assim dá para ver melhor. Olha, tá ótimo. Então, o oceano, né, circundando aqui o mundo conhecido. Aqui é a Europa. Jafé, que se eu não me engano, é um dos filhos de Noé. Aqui é a África, um outro filho aqui, e aqui é a Ásia. E o rio Dono, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, dividindo os 3 continentes. Ah, o Rio Nilo, desculpa. Rio Dono, Rio Nilo e o Mar Mediterrâneo. Então, você vai encontrar outros mapas TOs ao longo desse período, com modificações, só que todos mantendo essa base TO. Já aqui no período das grandes navegações marítimas, com a chegada, né, dos europeus na América do Sul, você tem a representação de terras a partir dos próprios recursos que poderiam ser fornecidos para os europeus, para os colonizadores. Então, já percebe aqui um mapa bem mais ilustrado, né, com uma preocupação com representação de baías, né, de penínsulas, tá, para que isso, de alguma forma, fosse útil para navegadores e, ao mesmo tempo, mostrando a questão dos recursos voltados aí aos interesses econômicos, políticos, tá, das coroas europeias, né? Os recursos Então, e a ocupação do território, né? Porque tem uma parte que tem mais pessoas, outra tem menos. exatamente. E mostrando, inclusive, os habitantes desses territórios como possíveis, talvez, mão de obra, né? A gente vê aqui pessoas carregando madeira, enfim. Toda uma intencionalidade em torno da representação, né? E aqui em cima, ó, terra descoberta. Então, a questão da posse, né? Então, a cartografia, nessa relação com o poder, está estreitamente relacionada. Então, as caravelas chegaram, a terra já foi descoberta, né, pelos europeus, então pertence àqueles que chegaram e, inclusive, construíram a representação dela, né, da mesma. Deixa eu voltar aqui para eu me situar melhor na apresentação.
Esse aqui também é bem interessante, ó. Esse mapa é o mapa de Ptolomeu. Ptolomeu, um grego que foi fundamental nas representações cartográficas que a gente conhece, que a gente utiliza até hoje. E nessa sua representação, ele já mostra a Terra esférica e ele admite a própria ignorância em relação às terras conhecidas. Diferente dos mapas teós da Idade Média, onde todo mundo estava representado, circundado por um oceano, Ptolomeu admitia a sua própria ignorância. Ou seja, o mundo não é só o que se conhece. Olha aí que lição, né? Que Ptolomeu deu já na antiguidade. E ele mostrava aqui as terras incógnitas, ou seja, terras que ainda não haviam sido descobertas, conhecidas, enfim. E ele representa todo mundo conhecido aqui já em projeções, tá? Utilizando aí a matemática como forma de representação do mundo. O Ptolomeu, ele é muito importante também na astronomia, né? Então, inclusive, ele, né, tem na representação, né, dá para entender como é importante a navegação está muito relacionada com a astronomia, os mapas, tudo está relacionado, né? Tanto que, né, também elaborou esses mapas e acredito que tem reconhecer essa ignorância que você falou tem muito a ver com o conhecimento astronômico e matemático envolvido que dá para entender, né, para argumentar que a Terra era redonda, por exemplo, né, teve toda uma discussão histórica sobre isso. Então, é a partir desses conhecimentos indiretos, né, a partir do movimento das estrelas e do Sol, que se tira essas informações. Bem interessante. E é curioso que esse conhecimento de Ptolomeu, ele deixou de ser interessante para o poder na época da Idade Média, no caso da Igreja, que omitiu, tá? Não só omitiu, como escondeu, queimou, enfim, proibiu que esse conhecimento do mundo fosse divulgado, porque era um conhecimento que poderia, inclusive, questionar a própria visão de mundo que a Igreja dividia, né, expressava, e, consequentemente, poderia ameaçar o próprio poder da Igreja diante da sociedade. Então, mesmo com todo esse conhecimento acumulado, ao longo da Idade Média, esse conhecimento foi deixado de lado, predominando, então, ainda uma visão de mundo metafísica baseado na religião e nos próprios interesses, né, da Igreja. Para dar um exemplo de como essa questão de fé e ciência se misturavam muito, né? Aqui a gente tem o detalhe de um dos mapas do período das grandes navegações, onde os navegantes usavam para se localizar no oceano, né? Os mapas... Nossa, esqueci o nome dos mapas, mas eu queria chamar a atenção que você tem detalhes que mostram como mesmo essa visão científica ainda estava carregada de medos, de fantasias, dessa visão espiritual, onde tem figuras demoníacas, né? Anjos, tudo isso envolvendo, se misturando muito com a representação do mundo. Um rei também. Um rei. E isso é compreensível, né? Porque era uma época mesmo que essas coisas estavam muito juntas, né? O mundo real, digamos assim, a realidade se misturava muito com a questão das crenças, com os dogmas religiosos.
E por fim aqui um mapa posterior ao período das grandes navegações, né? Ou elaborado ao longo das grandes navegações, em torno lá de 1500, onde mostra uma das primeiras representações do mundo. A preocupação de representar o mundo todo mesmo. Só que é um mundo baseado na visão dos navegadores, né? Os marinheiros, junto ali consigo, possuíam cartógrafos, e conforme as caravelas iam contornando os continentes, as ilhas, esses cartógrafos iam literalmente desenhando o caminho das embarcações para ir definindo o formato dos continentes e detalhando cada vez mais os lugares recém-descobertos. Obviamente que era um mapa ainda voltado à descoberta de novos possíveis territórios para a colonização, para a exploração, né, para o domínio dos europeus. Então, essa herança eurocêntrica, né, que a Tarsila falou, divisão de mundo, ela vem desse período, principalmente, de domínio europeu sobre América, África e Ásia, né, sul da Ásia, e também uma herança sobre a visão de como eles enxergavam esses territórios. Deixa eu voltar aqui. Alguém queria comentar algo desses 6 mapas, desses 6 exemplos que eu trouxe para vocês? Eu não estou conseguindo ver agora, tá? Oi? Quer falar? Assim, a gente levava muito tempo para poder chegar a essa conclusão desse último mapa, né? Isso deve ter sido anos para contornar cada continente e registrar. Sim, desculpa, só não vi quem foi que falou. Laiane. Bacana, Laiane, o que você disse, porque traz essa ideia de que o conhecimento científico, inclusive o cartográfico, ele também é um acúmulo de conhecimentos. Você não tem uma pessoa, entendeu, que se destaque em relação aos outros. Então, mesmo Ptolomeu admitia a sua ignorância. Então, esse mapa, quem produziu ele, na verdade, ele utilizou de conhecimentos que foram dados por outros cartógrafos, por outros marinheiros, por outros navegantes, e que teve o trabalho de sistematizar todo esse conhecimento que foi acumulado. E isso, fazendo uma reflexão agora mesmo, assim, que o mapa, ele tem essa particularidade, né, de agregar conhecimento, de possibilitar a gente espacializar diferentes conhecimentos, visões, e que, no fundo, se completam, né? Eu acho que agora que a gente, né, tem avançado mais na compreensão, na história, por que, né, esses mapas que a gente viu, que nos incomodaram, né? Ver o mapa de ponta cabeça e dizer, mas pensa com a cabeça. Por que representar os mapas do jeito que a gente representa, com Europa acima e África, América do Sul embaixo? Europa, Estados Unidos acima. Alguém chuta alguma hipótese? Tem alguma razão racional para orientar os mapas com o norte para cima, ou é uma escolha política? Pode falar, James.
Talvez seja por conta da estrela guia. Jamerson, não foi você que falou que quando a gente observa a Terra do espaço, não tem cima e embaixo? Isto. Só para te relembrar. Ó, aqui tem falando. O Eric quer falar. Pode falar, Eric. Isso representa a questão do eurocentrismo, da questão do norte e sul de desenvolvido e subdesenvolvido também, essa questão de colocar os países do norte como os desenvolvidos, e também na questão das projeções que os países do norte ficam maiores do que os países do sul, e que a gente só tem uma real visão, mesmo na projeção do globo esférico, que a gente vê que às vezes os Estados Unidos dá quase dois tamanhos do Brasil, e na realidade é quase do mesmo tamanho, o Brasil e os Estados Unidos, mas quando a gente vê no mapa plano, ele é quase o dobro. A Groenlândia, que é uma ilha pequena, fica do tamanho do mapa do Brasil, assim, tipo, para aumentar a projeção do norte, que é onde estão os países economicamente desenvolvidos, né? Assim, que eu acho, assim. É o que eu penso. Bacana. Bom, de fato, existe uma convenção, né? Todo mundo concorda, né? Existe, né, uma regra de colocar sempre o norte para cima, mas uma regra que não tem uma origem científica, né? No sentido que faça mais sentido colocar de um jeito que do outro. Realmente é uma convenção que parte de uma arbitrariedade que tem a ver com a história de esses mapas, né, que foram divulgados, essa cultura que foi divulgada, né, que foi a cultura eurocêntrica de uma Europa medieval, porque, né, como o Ederson estava falando, a cultura que hoje temos é uma herança muito forte desse momento, dessa época medieval. Seria muito diferente se não tivesse, se nessas tensões, por exemplo, tivessem ganhado Al-Ándalus, que já era uma cultura que era muito mais, tinha muito mais valorização pelos conhecimentos acumulados, por assim dizer, né? Os árabes traduziram os gregos, usavam Ptolomeu, né? Tinha toda uma circulação de conhecimento dentro da civilização andalusí, né? Do norte da África. Então, seria outra história, mas a história foi que a Europa, né, na Idade Média, foi assim, expulsou outras culturas, esse dogma religioso católico com um viés conservador, né? Porque pode ter outras maneiras, né? O Brasil conheceu a teologia da libertação, que é católico também, mas é religioso, tem o mesmo Deus, mas a maneira de interpretar e levar à prática é muito diferente, né? Mas nessa época, na época medieval, era essa visão, como o Ederson estava falando, muito restrita, negando tudo aquilo que eles entendiam que colocaria em risco o poder deles, né? Acho que essa seria a maneira melhor de entender. E nesse processo civilizatório, né, da história da humanidade, a produção de mapas, né, com todo o processo das colônias, né, da Europa que se expande, os mapas tomam um caráter muito, de uma ferramenta de muito poder, tanto como uma arma, né, porque era a partir dos mapas que tinha essa
o como chegar nos lugares e o que tirar desses lugares, como extrair riquezas, como deslocar pessoas e escravizar. Então, tudo isso estava muito relacionado com os mapas, né? E a gente vê como perdura essa prática de colocar Europa e Norte-América, né, no norte. E isso, quando muda o cenário, quando começa a ter outro tipo de relações, começa a se criar o Estado-nação, você sai das monarquias, começa, né, na época moderna e contemporânea, os mapas continuam iguais. Isso que acho que é interessante, né? Como essa herança, né, colonizadora, eurocêntrica, ela perdura até os dias de hoje, né? Anderson, quer complementar aí? Não, acho que tá ótima a discussão. É por aí a gente pensar a ideia mesmo da própria projeção, né, como uma forma de eurocentrismo, de reproduzir a visão de mundo e que, por fim, nos coloca sempre num papel abaixo, né? Pode parecer algo menor, assim, mas no subconsciente, nos continentes subdesenvolvidos estão sempre abaixo, né, da Europa, e então tem sempre a questão do tamanho dos continentes, que são, né, que a Europa, a América do Norte aparecem maiores, quanto também a questão da localização, né, está sempre abaixo desses países colonizadores. Bacana. Vocês acham que hoje os mapas não carregam esse poder? Eles se utilizam como uma ferramenta, né, um instrumento de poder, ou não? O que hoje já está mais de boas. Eu vou colocar um outro trecho da apresentação. Ótimo. Para ajudar um pouco nesse questionamento. Vou compartilhar aqui de novo. A Fernanda está falando, ainda assim é poder. Apareceu? Sim, tá aparecendo. Está ainda no slide anterior, agora apareceram os pombinhos. Então, a gente fazer uma análise, né, hoje, no presente, desses mapas do passado, a gente consegue saber que, então, o mundo, digamos, não era bem assim, que essas representações voltadas à metafísica não fazem sentido, que o mapa ATO muito menos, né? Mesmo esse mapa com uma preocupação de detalhar o espaço também não é exatamente assim. Ou seja, com o uso do sensoramento remoto, né, das geotecnologias, a gente tem hoje condição de produzir mapas com um grau de precisão, né, muito alto. E aí eu faço esse mesmo questionamento. Então, a partir da evolução do sensoramento remoto, começou lá com a invenção da imagem, da fotografia, né, da máquina fotográfica, que junto com ela já foi pensado como observar e registrar o mundo visto de cima, né? Então, que um alemão fez uma engenhoca que colocou as máquinas fotográficas nos pombos aqui, né? Para que depois ele pudesse observar o registro dessas máquinas. Então, e que não parou aqui, né? Obviamente, hoje você tem as imagens de satélite como uma forma de monitorar e de rastrear
todas as informações do planeta. Então, com esse nível avançado de tecnologia, os mapas hoje, eles têm uma objetividade maior? A gente pode dizer que eles estão livres desses interesses econômicos, religiosos, né? Políticos. O Eric levantou a mão. Vai lá, Eric. Só quando você falou sobre o mapa sem poder, me veio na cabeça o dia a dia de sala de aula, lá nas comunidades do campo, em Santo Antônio do Itambé, que os alunos, uma coisa recorrente que eles falavam que não estavam no mapa, a cidade não estava no mapa. E assim, quando a gente procura a cidade no mapa, ela está no mapa. Mas o sentido que eles queriam dizer é que não era valorizada, em vários sentidos, assim. E também, às vezes, em alguns tipos de mapas, vamos supor, turísticos, como incentivo à cultura, o mapa como econômico, em outros tipos de mapas, a cidade e algumas comunidades e outros lugares, eles não estão neste mapa. Então, quando você fala do poder do mapa, me veio muito à cabeça esse dia a dia como docente, assim, na comunidade do campo, que muitas vezes ele é invisibilizado como uma forma de opressão, principalmente quando a gente vai se tratar de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas. Quando a gente fala da comunidade de Queimadas, eu tive oportunidade de dar aula numa comunidade próxima ali do empreendimento minerário, que hoje está Herculano, no Condado, que quando eles fizeram aí a rima, eles não colocaram que teria impacto a comunidade quilombola. Então, você vê que essa questão do mapa é muito importante, porque eles suprimem, às vezes, uma comunidade que vai ser atingida, suprime um rio, que é o Rio do Peixe ali, que passava do lado da escola, e é muito forte essa questão do mapa e do poder. Quando você falou, veio muito na minha cabeça isso, e, tipo, muito presente como professor, assim. Muito, muito bacana essa reflexão, Eric, né? Como, né, as presenças e as ausências, né? Causa dor, assim, muito, muito assim, tipo assim, quando eu volto essa coisa afetiva, que eu lembro disso, me causa até dor, assim, tipo, pensar como o poder suprime uma comunidade do mapa para fazer um empreendimento, assim, uma coisa, tipo, uma comunidade tradicional, e para fazer impactos ambientais, para retirar a água das pessoas. Uhum. É muito forte esse poder do mapa. A localização. A Letícia colocou aqui, com certeza, principalmente das grandes empresas que buscam mapear as áreas ricas em minérios, buscar identificar áreas que possuem recursos valiosos para exploração. A Fernanda falou racismo ambiental. É bem isso. Eu quero aproveitar agora o momento para compartilhar uma parte da apresentação e fala um pouco também sobre, né, um momento que não é tão antigo, né, da história do Brasil, que os mapas assim causaram muito impacto, né? Eu vou voltar para a apresentação. Aqui. Enfim, aqui eu coloco. Tá dando para ver? Ah, sim. Sim, tá dando para ver, Ofélia. Ok. Então, esses mapas circularam em 2014, que foi o resultado do segundo turno da eleição para presidente, né,
a partir né, no momento de Dilma, toda aquela época que depois o impeachment veio, enfim, era um momento de polarização, ou talvez era uma polarização que era induzida, né? Essa é uma questão que esse conjunto de mapas traz. Aqui aparece que o resultado era o vermelho, que representa o quê? Representa o PT, né? Que é, inclusive, é interessante ver as cores também. O azul, o PSDB, e parece assim, uma divisão entre Nordeste, Minas ficou vermelho, também Rio de Janeiro, e depois, né, como uma divisória, como o país está dividido, com algumas exceções, né? Se a gente for ver outro tipo de representação do mesmo fato, no mesmo evento, na mesma eleição, aqui a gente já vê outra representação. Os mesmos dados, certo? Eles são colocados de forma diferente. Aqui já não tem uma coluna acima da outra ganhando, outra pior, outra dividida. Aqui já estão o número, né, a quantidade de votos por município, ok? Então já é outra diferente. É diferente mostrar o mesmo dado por um estado, resumido o estado, que o dado por município. Aqui já não aparece essa divisão. Mas mesmo assim tem umas manchas vermelhas e umas azuis, né? Muito clara. Aí tem outro mapa, que acho que esse é muito interessante, e essa é a distribuição, né, do eleitorado de Dilma no segundo turno, em relação ao número de votos, né? Não é por quem ganhou, não é o número não é o município onde ganhou tal ou qual, é a quantidade, número de votos. E o que vamos ver? Uma informação bem diferente, né? Informação visual. A gente vê que o vermelhão, né? Que seria o maior número de votos, se concentra São Paulo, Minas e Bahia, que tem uns mais cor salmão, Rio Grande do Sul e Paraná, que antes apareciam azuis completamente, e, por exemplo, no Mato Grosso, que era azul, agora é mais clarinho, né, o Amazonas aparece também com uma cor mais clara, não aparece tanto voto, porque tem a ver, né, a questão da eleição tem a ver com pessoas votando, não por território. Então, o número de eleitores é diferente em cada lugar. Mesmo ganhando em São Paulo, o PSDB teve um número muito alto de votos em São Paulo. Tá entendendo? Então, são maneiras diferentes. Isso causou tanto impacto. Aqui tem outro. A variação de cores tem a ver com o desempenho dos candidatos. Então, aqui é outro tipo de representação, entre essa que radical, a que está embaixo, azul e vermelha, e a outra que está né, colocando a informação de outra maneira, né? Inclusive, pode falar. Só para acrescentar, é radical e binária, né? Porque aí o Estado fica... Ou o Estado é PT ou o Estado é PSDB. Aí a ideia do Brasil dividido, né? Exatamente. Se mostrar. E essa imagem circulou muito nas redes sociais, né? Que é os grandes meios de comunicação que a gente tem agora, né? E os mapas aparecem. E, inclusive, havia uma resposta desse mapa que circulou muito. Esse daqui foi pegado de uma rede social que falava menos ódio, por favor, e colocava os dois mapas comparando. Então, isso acho muito interessante para entender como isso é atual. Parece que estamos falando da Idade Média, desses mapas, e hoje em dia, né, como também o Eric falou, as ausências, dependendo para quê, de comunidades tradicionais, e como os dados são colocados, né? É o que aparece, o que não aparece. Eu tenho também outro... dentro da apresentação,
esses mapas, eles eram utilizados por pessoas que defendiam a própria divisão do país. Se vocês lembrarem do sentimento pós-eleição, tinha muita gente que não teve o candidato eleito e queria que o Brasil fosse dividido. Então, os mapas eram usados como, inclusive, justificativa para isso. Isso, e a gente, né, pode fazer, é muito interessante fazer um exercício de... Eu me perdi aqui a minha aba. O exercício de colocar, procura no Google, para ver que mapas aparecem dos lugares, né? Por exemplo, se a gente colocar essa busca agora, vai aparecer, por exemplo, leitos do UTI. Tem a ver com o momento. A produção de conhecimento está muito relacionada com o mapa. E os interesses. Quando a gente vai buscar mapas, por exemplo, em Minas Gerais, vai aparecer muito mapa de eucalipto, por exemplo, vai aparecer mapa dos oleodutos. E isso nos traz um indicativo de o que é interessante representar, o que queremos escolher representar nos mapas, o que a gente quer visibilizar, dar valor, utilizar, porque, claro, né, esses mapas têm a ver com uma pesquisa, com interesse, enfim, essa questão que é importante a gente entender antes de produzir qualquer tipo de mapa, né, entender qual é o poder que isso tem, né, como que eu vou representar se eu já começo a fazer essa leitura, interpretação dos mapas, né? Eu gostaria que, a partir de hoje, né, a gente comece a colocar assim, esses óculos e observar, começar a enxergar os mapas de uma outra maneira. Porque né, que nem para escrever um texto, quando a gente está, né, se alfabetizando, a gente precisa ler para aprender a escrever bem, não é? É um processo que vai junto. Para construir mapas, a gente precisa ver também, ler muitos mapas. Eder? Estou ainda lembrando do que o Eric falou, né? Foi muito significativo, que dialoga bastante com essa ideia também, porque essa, digamos, apropriação da técnica na elaboração dos mapas para sustentar aí uma precisão, né, a ideia de precisão, de exatidão, ou seja, dar um embasamento científico, acaba nos distanciando dessa possibilidade de utilizar o mapa mesmo, de se apropriar do mapa como uma forma de expressão que é fundamental em contextos, né, em comunidades, e infelizmente a escola acaba também não ajudando a desconstruir essa tendência, porque a escola vai ensinar o aluno a ler os mapas. E para ensinar a ler os mapas, ele precisa falar sobre projeção, escala, sobre uma série de técnicas que não faz parte das comunidades, da escola, do aluno. Aquilo no máximo é para interpretação, aquilo não é possível elaborar um mapa, porque quem faz mapa está acima disso, né? É um cartógrafo que vai lá que está acima da verdade, e aí isso empobrece mesmo a cartografia de um sentido mais social, que é de espacializar mesmo a própria realidade e servir, inclusive, como forma de dar visibilidade àquilo que é importante, né? Como ele colocou, eu não vejo aqui coisas importantes. Minha cidade está no mapa, mas não está. Tá? O que é mais significativo está invisível. E essa invisibilidade é, na verdade, também intencional, né? Então, o que não
o que não se mostra tem né, o que não é dito também está sendo dito, no sentido de que aquilo não é interessante para os grupos mais hegemônicos. Muito bom. Bom, depois eu vou compartilhar com vocês, tem um artigo muito interessante que fala sobre essa questão. Eu acho que para entender cartografia, construir mapas é imprescindível. Ter essa compreensão. E é uma leitura, né, crítica, uma análise dessa questão da não neutralidade dos mapas, né, de como os mapas estão vinculados ao poder, às relações de poder. Eu acho que isso vai ajudar a ampliar, a trazer mais elementos, né, para o debate, para esse percurso que estamos começando hoje, da cartografia. E eu acho que a gente podia, de repente, começar a falar né, da questão do mapa temático, ou a gente deixa para outro momento, como você vê, Ederson? Do que você tinha pensado para hoje, em termos até do tempo, a gente teria quanto tempo ainda? Uns 20 minutos. Que a gente pode começar a falar, deixar... depois a gente pensa junto um exercício simples e depois prepara outra aula mais prática, né? Pode ser. O que você acha de a gente falar um pouquinho, então, da cartografia escolar? Assim? Isso, pode ir. Tá, eu vou compartilhar aqui novamente. Eu só vou pegar um copo de água rapidinho, que tô... Tá bom? Mas tá bem. Pode ir andar, tocando, que dá para escutar tudo. Tá bom, tá bom. Meu nome é esse. Então, a partir dessa ideia da técnica, né, como base do processo de mapeamento, você hoje tem a cartografia temática como uma linguagem de expressão mesmo, como assim a gente aprende a ler e escrever o alfabeto. Nas escolas hoje você tem uma linguagem cartográfica que também é ensinada, né, a partir das suas regras, das suas normas, como se estivesse mesmo ensinando o aluno a compreender a cartografia a partir de uma linguagem mesmo. Então você foi classificando, né, essas normas e eu tentei sistematizar aqui essas informações, onde o signo pode ser compreendido a partir de 6 categorias, de 6 variáveis visuais. Então, o signo, que é a base, né, da elaboração de um mapa, ou seja, o mapa ele é em si uma linguagem simbólica, ele não, pela cartografia temática, esse símbolo não pode ser usado de forma aleatória. Existe uma regra, tá? Existe quase uma norma mesmo, linguística, para o uso de diferentes símbolos. Então, você vai ter símbolos específicos sendo usados em situações específicas. Então, você tem a classificação de 6 variáveis visuais, que são formas, cores, tamanhos, granulação, valor e orientação. Todas essas variáveis aqui, que é o que, né, o olho consegue distinguir de diferente, né, na paisagem, isso vai ser utilizado nos mapas, uns mais, outros menos, e vão ser utilizados a partir de representações gráficas também específicas, que é a forma linear, pontual e zonal. A representação
das linhas, pontos ou de áreas também vão estar relacionadas ao próprio elemento espacial, ou seja, ao próprio objeto que vai ser mapeado. Então, para dar algum exemplo, né? Linhas podem ser utilizadas para representação de rios, estradas, pontos de localizar cidades, né? Dependendo da escala, o zonal para uso do solo. Então, essas representações vão estar relacionadas à escala e ao objeto espacial. E a relação entre as variáveis, né, ou seja, os signos e as representações gráficas, vão gerar mapas específicos, mapas temáticos específicos, que são classificados em qualitativo, quantitativo e ordenado. Então, qualitativo vai mostrar a qualidade do objeto espacial, ou seja, por exemplo, o que está sendo mapeado? Está sendo mapeado o uso, não, a vocação turística das cidades. Então, você vai usar símbolos qualitativos para mostrar que as cidades têm qualidades diferentes. Para esses símbolos qualitativos, eu vou fazer uma perguntinha para vocês agora. Quais desses 6 aqui, ó, vocês acham que tem essa propriedade mais de demonstrar qualidade? Forma, cor, tamanho, granulação, valor ou orientação? Lembrando que pode ser mais de uma opção. Valor? Valor. Quem falou? Laiane. Por que você acha que é o valor? Porque o valor você pode colocar, como a gente vê na imagem, ele é gradativo. Uhum. Então, você pode colocar uma cor mais fraca, mais forte. Eu acredito que seja mais ou menos assim. Correto. Mas perceba que o mapa em questão que a gente está falando, ele tem uma qualidade, ele tem uma característica qualitativa. Ou seja, ele tem qualidades diferentes, mas ele não tem, ou não deveria ter, uma hierarquia de importância. Ou seja, todas as cidades são importantes, mas têm qualidades diferentes. Percebe? Então, o valor, ele traz sim diferenças entre os símbolos. Porém, é uma diferença que possui uma ordem, uma hierarquia, diferente de outros aqui. No caso, seria também o primeiro, né? Forma. Aí podia classificar a qualidade. Por exemplo, uma cachoeira é um símbolo, uma igreja com outro símbolo. Ótimo, correto. Ou seja, formas diferentes, né? Correto. E além da forma, você também pode usar a própria cor. Cor. Tá, agora, quando eu quero mostrar a quantidade, essas cidades, elas têm uma quantidade de habitantes diferentes. É colunas? Esse que mostra baixo, médio, alto. É o tamanho. Correto. Tamanho. Correto. Também enxergando. Correto, é o tamanho. Ou seja, símbolos menores para cidades menores, símbolos maiores para cidades com mais habitantes, né? E, por fim, eu quero demonstrar agora, por exemplo, deixa eu pensar, não o tamanho da cidade, mas a densidade demográfica, ou seja, qual possui maior concentração de pessoas. Então, já respondendo, acho que alguém gostaria de responder?
Pode arriscar aí, não tem importância, não tem problema, tá errado. Bom, o que a gente encontra de mais convenções, assim, nos mapas, dos atlas, é o uso do valor. Ou seja, você tem uma mesma cor, ou quase as mesmas cores, só que com intensidades, com valor diferente, para mostrar a ideia de hierarquia, tá bom? Do menor para o maior. Então, E você tem aqui... Oi? esse de graduação, ele encaixaria também ou não? Também, correto. A granulação é usada quando você não tem opção de pintar a área, por exemplo. Você vai fazer ali uma achura, né? Aí você faz uma granulação, que vai do menos granulado para o mais granulado. Também é uma ordem. Uhum. Então, aqui, basicamente, você tem forma, cor e orientação como mapas qualitativos. Você tem tamanho para mapas quantitativos e você tem o uso de granulação e de valor para mapas ordenados. Aqui é uma atividadezinha que eu passei para os alunos, trabalhando essa cartografia temática, onde eu dei exemplos de mapas, a partir do título aqui, ó, mapas pontuais, mapas lineares e mapas zonais. E aqui você tem na linha aqui, ó, mapas qualitativos. Então, mapa qualitativo pontual, qualitativo linear e qualitativo zonal. Aqui ordenado, em 3 ordenados, ó, pontual, linear e zonal, e quantitativo, também pontual, linear e zonal, para que os alunos usassem essa configuração aqui de variáveis, essas possibilidades, na elaboração dos próprios mapas, a partir dos temas que estavam sendo pedidos e da própria legenda. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você que deu a legenda ou eles se inventaram? De início eu tentei dar uma atividade sem a legenda para eles criarem. Aí, diante da dificuldade deles, da incompreensão, eu dei a legenda depois, passei a legenda. Então, eu coloquei o nome do título, Cidades Turísticas. E só escrevi aqui as classes, ou seja, as categorias de cidades. Aí os símbolos, eles que criavam e colocavam no mapa, né, nesse pseudo-mapa e na legenda. E estaria certo ou errado a partir dessas informações aqui, ó. Tem que ser pontual e tem que ser qualitativo. Tem que ser linear e tem que ser qualitativo. E aí eu trouxe o exemplo de um aluno que acertou, acho que quase tudo, né? Ele só errou aqui, ó. Deixa eu mostrar o que ele errou. Às vezes a gente aprende mais com erro, né? Ele usou aquela opção de linear para rede viária, tá ok. Ele usou a ordem, ele usou a granulação, né? Vai do menos granulado para o mais granulado, tá correto. Só que na legenda ele inverteu, ele colocou o mais granulado no municipal e o menos granulado para o federal. Pensando numa lógica mais ordenada mesmo, ou seja, uma lógica mais da precisão, o correto seria o contrário, e do menos granulado, que é o municipal, para o mais granulado, que é o federal. Para dar essa ideia mesmo de hierarquia a partir do símbolo. Então, a cartografia temática, por mais que você tenha a legenda, que vai te dar a informação precisa, a cartografia temática, ela visualmente ela já tem que passar uma mensagem. Então, por exemplo, esse daqui, ó, de densidade populacional.
você vai olhar aqui a legenda e ver que 10.000 habitantes por quilômetro é essa área aqui. Mas, só de bater o olho aqui no mapa, sem olhar a legenda, o mapa já te passa a informação que possui a maior densidade demográfica, é essa área aqui, ó. E essa é o que possui a menor densidade. Porque, no caso, o aluno usou o valor da cor para passar essa ideia. Ó, esse mapa aqui é de tráfego, de estradas. Eu já sei que essa estrada é o que tem, ou que deveria ter maior tráfego de carros, de veículos, né? Você acha que dá para a gente já passar uma atividade para eles, Ofélia? Ah, então, aí só para... Lembrei aqui da tabelinha. O que os alunos fizeram depois? Eles consultaram Atlas, consultaram mapas aleatórios, colocaram os títulos aqui desses mapas, ó, com a página, inclusive, e aí eles fizeram uma análise do mapa a partir desses princípios da cartografia temática, que é dizendo qual o tipo de mapa, se ele é qualitativo, ordenado ou quantitativo, quais são as variáveis visuais que o mapa utilizou. Então aqui, ó, nesse caso foi tamanho, ou foi cor, tamanho. Pode usar mais de uma variável nos mapas, pode aparecer mais de uma. No caso aqui, ó, apareceu em um dos mapas cores e formas. E qual a representação que o mapa utiliza para representar os elementos espaciais? É zonal? Então é área, né? É pontual, é linear? Então é uma análise feita a partir desses conhecimentos da cartografia temática. Isso foi uma atividade aplicada para alunos do ensino médio, né? Com a intenção, com o objetivo de facilitar depois a compreensão da informação espacial mesmo que o mapa está trazendo. Então, primeiro eles fizeram esses mapinhas, né, esses pseudomapas, e depois eles buscaram mapas convencionais nos livros, nos atlas, e fizeram análise a partir dessa tabela. Muito legal essa atividade. Sobre essa questão de pensar uma atividade, eu acho que, né, já tem gente que está começando a sair pelo horário, que a gente podia aproveitar, pedir para todo mundo já escrever o nome para fazer a lista de presença, ok? E a gente pensa junto depois, e eu mando para eles pelo WhatsApp, estou para abrir também a plataforma, quando, né, que até agora não teve o fluxo assim, de trabalhos, mas agora acho que o bicho vai pegar, que vai ser, na verdade não vai pegar o bicho, vai ser muito mais prático, acho que o momento que, né, que a gente também tem que começar a produzir nossos conhecimentos, né, então a gente pensa junto, pode ser vários exercícios sequenciais. Eu estou com uma ideia, Ofélia, não vou dividir ela agora, mas eu vou falar com você depois, mas eu precisaria que você tirasse um print onde aparecesse todos na tela, assim. Tá. É possível? Oi. Espera, não. Vou tirar aqui as mensagens, que acho que está todo mundo aqui. Pronto, foi. Tá. Ah, eu já sei. Já sei, gostei. Eu tenho trabalhado tanto com isso. A gente precisa conversar mais sobre os exercícios que a gente vem fazendo, porque é um desafio. Laiane. Tem gente querendo aparecer na foto aqui também, minha filha. Ah, então vamos abrir para todo mundo aparecer a carinha? Seria melhor. Isso, vamos abrir as câmeras. Nossa, eu não vou, não tenho coragem, não. Tirar foto, não.
Ah, para! Opa, tive aqui um erro aqui, velho. Tem gente que já tá lá ajeitando o cabelo, dando uma olhadinha no... Agora, tá todo mundo arrumado? Sorriso e foto. Que bom, muito obrigada então, gente. Vamos conversando. O Éder e eu vamos pensar em alguma atividade bacana para vocês, tá bom? Para começar a brincar. A Ivana não quer tirar foto, tá bom, tá perdoado. Da próxima vez. Então, eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigada a todos e todas, especialmente ao Ederson. Regina, eu que agradeço. Muito bom. Quer falar alguma coisa de despedida? Eu queria agradecer, tá, o espaço, foi bom dividir com vocês, dialogar, gostei muito. E se tiver mais convite, pode contar comigo, que eu venho para somar. Opa! Tá combinado, então. Então tá, boa tarde a todos e todas. Beijão. Eu quero uma escola no campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores.